Os métodos do Vietcong eram indescritíveis. Eles deixaram uma marca tão profunda na memória coletiva americana que forçaram a retirada das tropas, uma humilhação. Em 1973, os Estados Unidos saíram do Vietnã, registrando a primeira grande derrota militar de sua história. A guerra não foi perdida apenas nos combates, foi perdida na mente dos soldados. O Vietcong usava armadilhas mortais, estacas pungi, fios de tropeçar, criaturas peçonhentas e sabotagem. O objetivo não era apenas causar baixas, era criar um estado constante de medo e ansiedade. Essas estratégias de guerra psicológica minaram o moral e a coesão das forças do exército dos EUA. Cada passo podia ser o último. O trauma de enfrentar um inimigo tão engenhoso e impiedoso deixou cicatrizes permanentes. Histórias como as de John McCain e Frank Harber são exemplos. Elas refletem o sofrimento físico e emocional que as táticas do Vietcong infligiram. A selva se tornou um pesadelo, um lugar onde a sobrevivência dependia tanto da força mental quanto da habilidade física. E por causa disso, até hoje, as Forças Armadas Americanas têm pesadelos. Depois voltam para aquela selva, para um inimigo que não era apenas formidável, era cruelmente inteligente. Essas experiências traumáticas não só mudaram a vida dos soldados, elas transformaram a percepção pública da guerra. O Vietcong provou um domínio da guerra de guerrilha, uma capacidade excepcional de se adaptar e superar. E isso forçou o exército dos EUA a reescrever completamente seus manuais de contra-insurgência. Mas a guerra não quebrou apenas doutrinas militares, ela quebrou homens. O símbolo dessa geração partida se tornou uma figura pública, o senador John McCain. Na frente das câmeras, um político de sucesso, um herói de guerra. Por baixo do terno, um corpo quebrado por 5 anos e meio de cativeiro no Vietnã do Norte. Ele nunca mais conseguiu levantar os braços acima da cabeça. Durante discursos, sua mão direita ficava estranhamente rígida, um lembrete constante de ossos que se curaram errado. Cada aperto de mão era calculado. Por que tantos veteranos voltaram para casa com a mente em frangalhos? Não era apenas o combate. No cativeiro, o Vietcong trabalhava para apagar sistematicamente a identidade dos prisioneiros. McCain não estava sozinho. Em 1973, a Operação Homecoming trouxe 591 prisioneiros de guerra de volta aos Estados Unidos. A maioria carregava um diagnóstico médico novo e terrível: transtorno de estresse pós-traumático. As feridas invisíveis eram as mais profundas. Eles tiveram que aprender a viver com os fantasmas da selva em meio ao subúrbio americano. A história documentada das lesões de John McCain começa em 1967, com a queda do seu avião sobre o Vietnã do Norte. Capturado pelo Vietcong, levado para uma cirurgia improvisada, a operação deixou danos nervosos permanentes na sua perna. O destino? A prisão Hoa Lo. Apelidada pelos prisioneiros de Hanoi Hilton, uma antiga fortaleza colonial francesa construída para esmagar dissidentes políticos. Lá, a recuperação de McCain foi interrompida. A porta da cela se abre. O guarda entra. McCain é imobilizado. Os golpes começam. Na cela apertada, o som seco das costelas se partindo. Isso não foi um evento isolado. Era um regime. Sessões de tortura a cada 2 horas, por 4 dias consecutivos. Ele passou 5 longos anos em cativeiro. A tortura era uma ferramenta para quebrar a vontade. O objetivo não era só a dor física, era a destruição da identidade. O resultado desse regime: o braço esquerdo quebrado, múltiplas costelas fraturadas. O que aconteceu com McCain não era uma exceção. Era o sistema padrão do Vietnã do Norte. A mecânica da tortura era direta. Braços e pernas amarrados com cordas, puxados com força até as articulações se deslocarem. Depois, os pés ficavam presos em grilhões de ferro, por semanas. Como eles legalizavam isso? A resposta era uma brecha jurídica. O Congresso dos Estados Unidos nunca declarou guerra formalmente. Então Hanoi considerava os capturados como criminosos, não como prisioneiros de guerra, invasores. A Convenção de Genebra, de jure, não valia. Esse status era aplicado tanto a soldados americanos quanto às tropas do Vietnã do Sul. O objetivo não era apenas obter informação militar.
Era forçar confissões de supostos crimes de guerra. Era quebrar a resistência física e psicológica de cada soldado, deixando-os em um estado de desespero constante. Muitos morriam acorrentados, semanas depois. Em 1971, o Departamento de Defesa dos Estados UA estimava um número: 15%. 15% de seus soldados no Vietnã eram viciados em heroína. Mas a loucura não começava nas celas de tortura. A paranoia nascia muito antes, na selva do Vietnã. O inimigo era invisível, a ameaça constante. O soldado americano andava pela trilha, olhos fixos no chão, procurando por um fio, um galho fora do lugar, minas disfarçadas de lama comum. O Vietcong não tinha um rosto. Ele se misturava aos civis, às árvores, ao terreno. Cada passo era uma aposta. A umidade pegajosa e sufocante colava a farda ao corpo. Um estalo na mata, um sobressalto. Era um pássaro ou a armadilha se fechando? Essa guerra não era só contra um exército. Era uma batalha contra a própria mente. O estresse contínuo quebrava a moral. A incerteza destruía os nervos. Para suportar a próxima patrulha, para calar o medo, os soldados buscavam uma fuga. Para muitos, a salvação vinha em pó. A guerra mental não se limitava a armadilhas sob os pés. A paranoia era semeada. Visualmente. Um cartaz pregado numa árvore. Nele, a figura de Ho Chi Minh. Ao lado, a flor de lótus, um símbolo nacional. E abaixo, a imagem de aviões americanos destruídos. Cores vibrantes, anormais, contra o verde e o cinza da selva. Por que os guerrilheiros espalhavam esses cartazes? A resposta era uma arma, para que cada civil parecesse um assassino em potencial para os soldados. A FLN, a Frente de Libertação Nacional, espalhava esses gatilhos por toda parte. Era um trabalho da Binh Van, a seção de propaganda do Vietcong. A missão deles era simples: apagar a linha entre combatente e civil, confundir o inimigo. A suspeita se instalava. O agricultor no campo de arroz, a mulher no mercado, a criança na beira da estrada. Qualquer um podia ser parte da guerrilha. Ninguém era confiável. A mente do soldado americano começava a fraturar. A coesão das tropas se desfazia sob o peso da desconfiança constante. A fadiga emocional virava insubordinação. Apenas em 1970, a 1ª Divisão de Cavalaria Aérea registrou 65 casos de recusa de combate. A propaganda era apenas uma frente de batalha. A outra era biológica. Em 1967, o cabo John Harker, um fuzileiro naval americano, sentiu na pele o que era uma arma biológica do Vietcong. A tática não era nova. A guerrilha usava a natureza como uma ferramenta de engenharia. O mecanismo era brutalmente simples. Cobras venenosas eram colocadas em mochilas, escondidas em túneis ou jogadas em áreas de descanso. Uma naja venenosa, escondida no fundo de uma mochila do exército. Além dos animais, os Vietcongs envenenavam poços de água, contaminavam suprimentos de comida. A estratégia não visava apenas baixas físicas. Ela criava uma paranoia que quebrava a coesão das tropas. Ninguém confiava em ninguém. O incidente com Harker aconteceu na província de Quang Tri. Durante uma patrulha, ele sentiu uma dor aguda no braço. Uma cobra havia picado e desaparecido. Em minutos, o braço dele estava paralisado. A equipe agiu rápido. Torniquete, pedido de evacuação médica. Um helicóptero foi chamado para resgatá-lo, mas o barulho da aeronave entregou a posição de todo o pelotão. Harker sobreviveu. O esquadrão, agora exposto, ficou vulnerável. Mas antes de quebrar um soldado no cativeiro ou destruí-lo com panfletos, o Vietcong o enlouquecia com medo físico, a espera constante por uma morte invisível, bem debaixo dos seus pés. Como um pedaço de arame quebra o avanço de um exército regular, o pelotão simplesmente congela no lugar. O incidente de 1966 na província de Binh Duong é a resposta. O soldado James O'Neill dá um passo. Um fio de aço, invisível na folhagem, estica. O som, um estalo seco. De repente, um gancho de metal perfura sua panturrilha.
A dor é imediata. O'Neill olha para baixo. O metal está cravado fundo no músculo. Ele não consegue andar. A patrulha para. O objetivo da armadilha não era só ferir. Era parar, expor, transformar o pelotão em um alvo estático. E funcionava. A província de Binh Duong ficava a apenas 50 quilômetros de Saigon, a capital do Vietnã do Sul. Cada metro de avanço ali era estratégico. Mas agora, o avanço era zero. O'Neill seria evacuado algumas horas depois. Mas a armadilha, o pequeno pedaço de metal, permaneceria no chão, esperando. Um único gancho paralisou um pelotão inteiro por 2 horas. Aquele gancho não era mágico. A força dele vinha de uma mecânica brutalmente simples. A armadilha de mola, também conhecida como whip trap. O princípio era usar a própria selva como arma. Os guerrilheiros vergavam um galho jovem ou uma vara de bambu, acumulando tensão máxima. Um fio de metal quase invisível segurava essa energia no lugar. Ele ficava esticado rente ao chão, escondido sob uma camada de folhas sujas. Na ponta do galho tensionado, a carga, ganchos de metal ou espetos afiados. Um soldado pisava no fio. O mecanismo disparava. A estaca chicoteava para a frente com uma força tremenda, liberando toda a energia acumulada. A ponta afiada perfurava carne e osso. Era pura energia cinética, sem 1 grama de pólvora. O mecanismo não dependia de explosivos. Funcionava perfeitamente sob sol ou chuva. 1966, província de Tai Ninh. O sargento Michael O'Brien sentiu um puxão violento. De repente, ele estava no ar, pendurado em uma árvore, sem entender o que aconteceu. A bota pisou na rede camuflada. Uma corda escondida esticou com um tranco. O corpo do soldado foi arrancado do chão. Eram as man catchers, as apanhadoras de homens. Porque o soldado não conseguia se soltar sozinho. A rede era projetada para apertar os braços com o peso do próprio corpo. Quanto mais ele se debatia, mais forte era o aperto. O som era apenas o de uma corda grossa de cânhamo raspando na casca da árvore. Uma arma psicológica. No papel, era a Operação Ethelboro, uma demonstração de força. Mais de 22 mil soldados americanos e sul-vietnamitas avançando para limpar a área. Mas seu progresso era retardado por redes caseiras. Uma superpotência em uma operação militar oficial. Contra homens sendo caçados com nós e galhos. A desorientação era total. A ameaça não vinha só do chão. Ela puxava para cima. Os companheiros de O'Brien conseguiram cortá-lo. Ele sobreviveu, mas a imagem ficou. Um soldado suspenso, vulnerável. O resto da patrulha apenas olhava para cima. Enquanto a patrulha olhava para cima, para o sargento preso, o perigo já não estava no ar. Estava sob seus pés. Outros soldados simplesmente desapareciam no chão. A engenharia era brutalmente simples. Um buraco fundo. Sobre ele, uma grade frágil de bambu. Por cima, uma fina camada de folhas podres e terra, idêntica ao resto da trilha. A camuflagem era a arma. Galhos, folhas, a própria terra local. Tudo orgânico. Isto tornava as armadilhas de fosso invisíveis para sensores térmicos e reconhecimento aéreo. O solo estava estruturalmente comprometido. Essas armadilhas interrompiam as linhas de suprimento. Surgiam em áreas de alto tráfego, paralisando o avanço. Cada passo era uma aposta. Uma máquina de guerra moderna, travada por gravetos. Os guerrilheiros refaziam a armadilha em minutos. Por que sujar as estacas com lama? Para que não fosse o ferimento que matasse, mas a infecção. Cair em um buraco não significava apenas uma fratura. Era uma dose garantida de veneno. O dano mecânico era só o começo. O verdadeiro ataque era biológico. As estacas pungi eram o vetor. Os guerrilheiros cobriam as pontas com uma mistura letal. Venenos extraídos de plantas locais, fezes de animais e humanas. O cheiro era uma combinação ácida de seiva e excrementos. O objetivo não era um dano físico limpo. O objetivo era a contaminação. Infecções graves. Um ferimento superficial se tornava uma ameaça de morte.
prolongando o sofrimento e multiplicando o terror associado à armadilha. Um simples arranhão era o suficiente, mas aquelas estacas não eram apenas armas de terror espalhadas ao acaso. Elas faziam parte de um sistema de defesa industrial. Milhões de espetos de bambu. Essas estacas protegiam os perímetros invisíveis da infraestrutura mais vital do Vietcong, os túneis de Cu Chi. A produção era uma indústria de vilarejo. Guerrilheiros vietcongues afiavam o bambu com facões, criando pontas agudas. Depois, a ponta era endurecida no fogo. A chama transformava a fibra vegetal, deixando o extremo negro, carbonizado, rígido. Eram cravados em locais estratégicos, margens de rios, trilhas na selva, arrozais, lugares onde tropas americanas desembarcavam ou buscavam cobertura. O bambu tratado corretamente tinha uma resistência à tração comparável à do aço, um material orgânico, capaz de perfurar uma bota militar. Isso não era uma emboscada aleatória, mas uma rede defensiva planejada, transformando o próprio terreno em uma arma letal. Para os soldados, cada patrulha se tornava uma investigação mortal. Encontrar uma única estaca punge significava algo mais do que um perigo imediato. A presença delas era um indicador, um sinal claro de que uma base Vietcong estava por perto. Perto das estacas, o solo escondia outra coisa. Latas de conserva vazias. Por fora parecia lixo, uma lata qualquer, mas dentro, a engenharia da guerrilha. Uma granada de mão, sem o pino de segurança. Apenas um elástico de borracha bem esticado mantinha a alavanca pressionada dentro do cilindro de metal. Muitas vezes, a lata vinha das próprias rações americanas. Restos descartados. A marca do exército dos EUA estampada no metal que agora servia de armadilha. O lixo do inimigo se transformava em uma mina. Um fio de tropeço bastava. Ou o simples peso de uma bota. O movimento mínimo deslocava a lata. O elástico se rompia. O pino da granada voava para fora. As armadilhas eram apenas os tentáculos. O verdadeiro cérebro daquela máquina estava debaixo da terra, na rede de Cu Chi. A respiração do túnel era um tubo de bambu. Disfarçado na superfície, parecia uma raiz qualquer. Lá embaixo, o ar era outro. Um cheiro denso de terra úmida e suor, preso em corredores estreitos e sem ventilação. Como os guerrilheiros sobreviviam sob os bombardeios constantes dos EUA? Eles não apenas se escondiam. Eles moveram hospitais e quartéis generais para debaixo da terra. Os túneis de Cu Chi não eram esconderijos. Eram cidades autônomas. Hospitais improvisados, cozinhas, salas de reunião. Em um desses hospitais subterrâneos, cirurgias eram feitas à luz de lamparinas, enquanto o ar pesado entrava pelo mesmo tubo de bambu. As tropas americanas usavam tecnologia de ponta, sensores sísmicos, analisadores de gás. Mas o labirinto de múltiplos níveis tornava quase tudo inútil. O primeiro nível, a 3 metros de profundidade, tinha as áreas de combate. O segundo, a 6 metros, os alojamentos e hospitais. O terceiro, ainda mais fundo, guardava armas e suprimentos. Era um centro logístico completo, invisível e impenetrável. O comando americano lançou operações massivas para limpar a área. Eles vasculhavam, dinamitavam, inundavam os túneis. O resultado de meses de buscas e milhares de homens. 0 quartéis generais inimigos encontrados. 250 quilômetros de túneis. Esses quartéis generais subterrâneos não surgiram da noite para o dia. A rede começou a ser cavada muito antes da chegada dos americanos. O trabalho iniciou nos anos 1940, uma resposta à ocupação francesa. 20 anos de trabalho. A engenharia era brutalmente simples. Sem máquinas, apenas pás e cestos. Cada metro foi escavado à mão, em meio ao calor, à umidade e ao risco constante de desabamento. Para se ter uma ideia, é a distância aproximada entre Washington e a Filadélfia. Um caminho inteiro aberto debaixo da terra. Década após década, a rede se expandiu. Conectou os arredores de Saigon até a fronteira com o Camboja. 20 anos de escavação manual. No final,
Eles disfarçavam cada entrada para que se misturasse perfeitamente com a paisagem. Dentro desses túneis, os guerrilheiros não apenas se escondiam. Eles estocavam um arsenal global. Um arsenal que incluía projetos de engenharia alemã. Imagine a cena. O pé de um soldado toca um fio. Um clique metálico e seco. Mas a mina não explode no chão. Uma primeira carga lança no ar, até a altura da cintura. Só então a segunda carga detona, espalhando estilhaços em um raio devastador. Essa era a Bouncing Betty. Seu nome técnico, S-Mine, uma invenção da Alemanha. Ela foi usada massivamente para defender a Normandia durante a Segunda Guerra Mundial. Os Vietcong simplesmente adaptaram um projeto europeu dos anos 40. Um design de campo aberto, agora escondido na selva. Eles obtinham essas minas através de saques a arsenais inimigos e apoio clandestino de aliados internacionais. Mas aquelas armas contrabandeadas tinham um propósito além da eliminação física. Nas décadas de 1960 e 1970, o exército do Vietnã do Norte travou uma guerra diferente. A umidade sufocante da selva entorpecia a atenção dos soldados americanos. Fazia com que não vissem os arames esticados na altura dos tornozelos. Cada passo era uma aposta. Por que gastar recursos em armadilhas improvisadas em vez de balas? A resposta estava no controle da psique do inimigo. O objetivo não era apenas matar, era quebrar, mutilar, desmoralizar. Cada centímetro de território se tornava o adversário. Uma arma psicológica projetada para transformar o próprio chão em uma fonte de terror constante. O soldado não lutava contra um exército, lutava contra a própria terra. O terreno mudava toda noite. Essa paranoia não era um acidente, era parte de um plano global. Um plano inspirado nos tratados de Sun Tzu. No papel, o exército dos EUA tinha toda a vantagem. Tecnologia, poder aéreo, um arsenal massivo. Mas no chão, as regras eram outras. Acima, o zumbido surdo dos jatos americanos. Embaixo, silêncio total. Um esquadrão Vietcong observa uma patrulha passar. Eles têm o alvo na mira, mas não há ordem de atirar. Nenhum tiro. Eles apenas observavam. E então, desapareciam. Dissolviam-se entre os camponeses nos campos de arroz. Os americanos esperavam uma batalha, uma linha de frente. A realidade era sabotagem, emboscadas e ataque surpresa. Isso era a guerra de desgaste, o princípio de Sun Tzu, vencer sem lutar. Confronto direto era suicídio, então eles evitavam. O objetivo não era aniquilar o inimigo no campo de batalha. O objetivo era outro. A estratégia era calculada para que o fluxo constante de feridos, sem vitórias claras para mostrar, quebrasse a vontade política dentro dos próprios Estados Unidos. A verdadeira guerra não era travada nas selvas, era travada nas telas de televisão americanas. A chance de um confronto direto, perto de zero. Mas evitar o combate contra a tecnologia americana exigia uma organização invisível, uma rede que não podia ser decapitada. O cérebro por trás disso, General Vo Nguyen Giap, um ex-professor de história. Ele já tinha derrotado os franceses em Dien Bien Phu com uma logística que parecia impossível. A resposta de Giap aos ataques aéreos dos Estados Unidos foi a descentralização total. Ele dividiu o comando em células autônomas. Pequenos grupos, geralmente de 3 pessoas. Cada célula operava de forma independente, mas se comunicava com as outras. Se uma era descoberta, as outras não eram comprometidas. Para os americanos, era como caçar um fantasma. Não havia um quartel-general para bombardear. Não havia um centro de comando para destruir. Apenas uma teia de conexões que se espalhava pela população local. Um alvo que mudava constantemente. Um ataque aéreo destruía um nó da rede. Um beco sem saída. Em questão de horas, toda a rede se reconfigurava em outro ponto do mapa. Essa rede não foi improvisada. Seus alicerces foram construídos muito antes das primeiras divisões americanas desembarcarem. Tudo começa na década de 1950. É fundada a Frente Nacional de Libertação do Vietnã do Sul, uma resposta direta, uma reação à crescente intervenção dos Estados Unidos na região.
Washington operava sob a teoria do dominó. O medo era simples. Se o Vietnã caísse, o comunismo se espalharia como uma praga por Laos, Camboja e Tailândia, um por um. Mas quem formava essa frente de libertação? Não era um exército regular. Era uma coalizão improvável, uma rede de apoio local que facilitava o recrutamento e a logística essencial para uma guerra de guerrilha prolongada. A sua composição era diversa: camponeses, trabalhadores urbanos, antigos soldados e simpatizantes comunistas.